a uma taxa de 10%, que é muito raro. Quanto mais se cresce, mais é difícil atingir esses níveis de crescimento. E, em termos do PIB, também o aumento é muito grande, quer dizer, que quase que é o dobro se não se considera, se não se inclui os 6 setores, né, o setor privado, das pequenas e médias empresas, e em termos também da força de trabalho, com esta mudança, com esta inclusão do setor privado nos seus diferentes níveis, pequenas e médias empresas, também aumenta, diminui o tamanho do setor agrícola para cerca de 50% até daqui a 20 anos, assim como também aumenta o setor secundário do setor terciário e as indústrias extrativas, a contribuição no PIB, para dizer também que em termos de emprego, em vez de 70 e tal que nós temos agora, caímos para 49% na agricultura. Então, definitivamente, o setor privado tem um papel importante, ou pode jogar um papel importante na mudança da estrutura da economia, com criação de emprego, com melhores rendimentos e redução da pobreza. Muito obrigada. Muito obrigada. A segunda questão vai para o doutor Eduardo Sengo, representante do CPA. Na sua opinião, quais são os maiores desafios enfrentados pelo setor privado em Moçambique? Concluiu-se aqui que o setor privado tem um papel preponderante no crescimento econômico. Quais são os desafios que este setor tem enfrentado? Obrigado, boa tarde a todos. Bom, não sei se começo a comentar as questões que foram deixadas pelo professor Tarp, mas e também a doutora Maimuna, seja como for, vou tentar falar de todas as questões. Bom, os desafios já foram largamente apontados. Eu gostava que o tom do debate fosse, não é que não fosse no sentido de o setor privado pode desempenhar um papel importante na transformação econômica, no crescimento econômico. De facto, é o setor privado que pode fazer isso, se estamos numa economia de mercado, e não o Estado necessariamente. O Estado pode, aí podemos dizer, o Estado pode desempenhar um papel importante, mas quem deve fazer isso é o setor privado. Não é opcional para o setor privado, acho, não é? É quem, de facto, detém os fatores de produção, é quem faz o investimento, é quem aloca os recursos, e temos o Estado a fazer as políticas e que tem que criar condições para que esses recursos do setor privado possam ir para os setores produtivos e setores que nós queremos que, de fato, possam contribuir para a transformação econômica. Então, gostaria que também o tom fosse nesse sentido. Eu discuto muito com a doutora Enil, a generalidade em políticas fiscais, nessas matérias, e é isso que eu tento também fazer passar, porque quando nós interiorizamos isso, vamos a perceber que, de fato, a vaca leiteira é o setor privado, então não vamos matá-la, vamos tentar manter ela viva e crescer para que possam dar mais e mais leite para esta economia. Agora, sobre os desafios, são vários. O nosso setor privado tem uma história recente, do ponto de vista do seu crescimento. É difícil encontrar neste mercado empresas com mais de 20 anos, ou pelo menos com 20 anos tanto de existência, devido a toda a história que o país tem. Isso implica também a experiência empresarial que essas empresas têm, e tanto o conhecimento, know-how em fazer determinadas coisas é um aspecto importante, desde a questão de formação, mas também o percurso que essas empresas já têm, tanto no mercado. Culturalmente,
não existia uma cultura empresarial em Moçambique até há uns 10 anos atrás. Era mais tudo trabalhar no Estado. As pessoas não pensavam em empreender. Hoje o empreendedorismo é de certa forma, incentivado. Isso ajuda, portanto, a que o setor privado possa desempenhar cada vez mais o seu papel e possa ter pessoas que tenham capacidade, possam desenvolver capacidades de desenvolver diversos projetos. E quando isso acontece, começam a surgir vários aspectos de apoio a este empresário, tanto para que de fato possa desempenhar o seu papel. Refiro-me à questão do financiamento, das infraestruturas, como falou. O quadro que foi colocado ali pelo professor Tar claramente demonstra isso. As fracas ligações que existem entre setoriais é basicamente por causa disso, né? A ausência dessas infraestruturas logísticas que garantem essas ligações intersetoriais. Hoje em dia, a maior parte dos investimentos que vão para a agricultura, o seu objetivo é para exportar e estão sempre mais próximos e associados sempre às zonas, aos pontos logísticos, que são os portos da Beira, corredor logístico da Beira, corredor logístico da Nacala, porque dali pode escoar. Aliás, Nacala é o nosso maior ponto de exportação, tanto do país. Então, esses aspectos tanto são importantes. E poderíamos pensar que o Estado também tem o seu papel, que nós poderíamos olhá-lo como um papel de âncora para que esse setor privado possa tornar-se cada vez mais contributivo nessa transformação econômica. Uma das questões que temos vindo a discutir, sei que provavelmente mais tarde vai ser colocado, tem a ver com o Estado como, durante este tempo todo, o maior comprador de bens e serviços tanto do mercado. Durante muito tempo, pelo menos antes da Covid, o Estado gastava qualquer coisa como 500 milhões de dólares em compra de bens e serviços. Isto é qualquer coisa superior a qualquer outro megaprojeto que existia em Moçambique em termos de procurement, né? Era a despesa maior de procurement. Portanto, é como se fosse um megaprojeto esta rúbrica dentro de bens e serviços. Isso significa que esta rúbrica pode desempenhar um papel estratégico do ponto de vista de apoiar ao crescimento da indústria manufatureira, em particular, determinando regras que incentivem a adição de valor local para os fornecedores desses bens e serviços, como parte de uma política de industrialização e que possa aumentar essas ligações, tanto setoriais que a economia precisa e maior criação de emprego. Portanto, se o Estado pega 500 milhões de dólares, compra bens e serviços e sem nenhum incentivo para a adição de valor local, esses 500 milhões de dólares são claramente um financiamento, vamos dizer, um aumento direto ao déficit, vamos direto ao déficit da balança de pagamento. E não acontece nada, do ponto de vista de emprego a nível da economia. Se o Estado pega esses 500 milhões de dólares, eu digo, pelo menos 300 desses 500 tem que ter estas e aquelas regras como parte dessa política, onde incentiva que as pequenas e médias empresas possam criar valor, possam adicionar valor. Significa que vamos reduzir este crescimento do déficit e vamos criar tanto mais emprego. E a indústria manufatureira vai crescer, portanto, vai poder oferecer mais empregos. As pessoas não saem do nada da agricultura para o setor de serviços, como foi demonstrado ali pelo professor Tran. Apesar de ser os setores menos produtivos, mas eram os setores que mais oportunidades ofereciam. Eram os setores que estavam mais a crescer, né? E, em grande parte, por causa desse Estado, né? O Estado é que era o maior motor desse crescimento que nós tínhamos. Aliás, nós temos hoje o arrefecimento do crescimento. Temos os choques, Covid, temos a situação da segurança, mas o maior fator que levou a esse arrefecimento do crescimento é a redução do procurement do Estado, das oportunidades oferecidas parte do Estado como em termos de contratação de bens e serviços. Então,
Se o Estado hoje voltar a esse nível, poderão ver como o crescimento vai acelerar, não é? E vamos adicionar mais gente nesses setores menos produtivos, que são os setores de serviços, muitos deles ligados à compra, à adquisição de produtos externos para fornecimento do Estado. Portanto, este é um aspecto muito importante. Outro aspecto, no que diz respeito ao financiamento, há políticas que são de estabilização do Banco de Moçambique e tanto que são colocadas. Aqui, mais uma vez, precisamos discutir o que já foi dito, a questão de não termos políticas que são gerais, não é? Se não é o Banco de Moçambique que é o motor da política monetária, alguém tem o que fazer. Já começou agora ao nível do PAI, como sabem, Fundo de Garantia em todos os aspectos, mas é preciso que alguns setores que são estratégicos possam ter financiamentos, fontes de financiamentos alternativas que não sejam relativamente tanto da banca. Neste momento, fomos a ver a agricultura. Entre nós discutimos que a agricultura tem menos financiamento da banca nacional. Obviamente, sim. Talvez menos que 4% ou algo assim. Mas a agricultura tem financiamento externo. Esse financiamento externo é porque está essa busca de matérias-primas para exportar. Tem isso. Saímos para outro setor. Indústria manufatureira. Tem esse financiamento externo? Muito pouco. Onde é que vai buscar o financiamento? Está aí buscar na banca nacional. O setor da indústria transformadora em Moçambique é o mais exposto à banca nacional relativamente aos outros setores, tanto de forma relativa. 35% do crédito atualmente vai, portanto, para este setor. O que significa que este setor não vai ser competitivo, obviamente, com 24%, 25% da taxa de juros. Então, nunca vai crescer, nunca vai poder oferecer oportunidades rápidas de crescimento e de transformação estrutural. Aliás, nem sequer vai poder fazer altos investimentos em CAPEX para poder garantir essa transformação estrutural, porque não é competitivo, não tem fontes de financiamentos competitivas para que o possa fazer. E assim sucessivamente. Então, são alguns aspectos que, sem me alongar muito, poderia mencioná-los. Há aspectos, obviamente, que são gerais, que percebi que foram muito discutidos aqui, que é a questão da segurança. A questão da segurança é muito importante, não pode ser negligenciada. Não nos referimos à segurança apenas armada, entre aspas, terrorismo, aquela situação da Beira que tivemos, enfim, mas também segurança humana, não é? Porque hoje em dia, enquanto estivemos a viver essa questão de raptos, nós estamos a verificar aqui aqueles subsetores de empresários que detêm vamos dizer, capital ou têm musculatura financeira, estão a abandonar o país. E se abandonam o país, significa que oferecem menos oportunidade para que os setores onde eles estavam envolvidos possam crescer. Nós já vimos 2, 3 empresários que estão a anunciar investimentos fora do país e não possam, e que isso de fato é uma perda para o nosso país. Então, alguns outros aspectos que queria mencionar. Obrigado. Obrigada. Vou colocar a próxima questão ao Dr. João Macaringue, também como representante do governo. Eu gostava de saber, é bem sabido que o governo de Moçambique lançou recentemente um pacote de medidas de aceleração econômica, né? O PAI, que também foi referenciado há pouco tempo. Pacote este que visa a retoma do crescimento econômico através de 20 medidas de reforma. O que acha da capacidade deste pacote em responder aos desafios do setor privado em Moçambique e, em particular, os desafios do setor manufatureiro? Muito obrigado. Quando saiu da doutora Maimuna para o doutor Sengo, eu saltei de contentamento a pensar que tinha sido dispensado deste. Então, afinal de contas, estava a me enganar. Reservaram a parte mais saborosa do leão para mim. Não? Bom, efetivamente, falar do pai não é possível fazê-lo desassociando
da história de que nós falamos aqui, de empresariado nacional. Quando nós falamos de empresariado nacional em Moçambique, queremos dizer o quê? O que nós temos com o conceito de empresariado nos outros quadrantes não é o mesmo que temos aqui em Moçambique. Dizia o Sengo que se trata de uma classe empresarial emergente. É uma classe que foi criada pelo governo de Moçambique. Parece um paradoxo. O governo é que cria o setor privado. Mas se olhar para aquilo que é a trajetória, a história deste país, não havia outra forma de ser, senão, de facto, o Estado criar condições para a emergência daquilo que é o setor empresarial neste momento. Então, quando olhamos para aquilo que é o poder de intervenção do setor empresarial, não podemos nunca esquecer disto. É um setor emergente, é um setor em desenvolvimento, é um setor que precisa ainda de muito carinho de todos nós. Sabemos que ele tem um papel decisivo. É por isso que diz setor privado is engine for growth. É que não é possível falarmos de desenvolvimento se não olharmos para aquilo que é o papel do setor empresarial. É justamente com conhecimento desta causa e das circunstâncias todas, internas e internacionais, que minaram completamente aquilo que é o desenvolvimento do nosso país, aquilo que é a conjuntura internacional, sobretudo a derrocada daquilo que são os materiais que vendidos no mercado internacional, criaram uma situação em que o país se viu com muita aflição, do ponto de vista de inflação, com o ponto de vista de erosão da base de vida das populações. E porque o governo tem responsabilidade, criou, em coordenação com o próprio setor privado, portanto, essas medidas que estamos a falar aqui não foram arbitradas pelo governo. O governo sentiu a necessidade de responder, primeiro, à demanda que resulta do compromisso que tem com o povo, por um lado, e, por outro, da necessidade de desenvolver o país. Então, fez concertação com o setor privado, fez concertação com os parceiros e vieram aquilo que são as medidas de que estamos aqui a fazer referência. Portanto, essas medidas têm fundamentalmente em vista dois grandes pilares. Um é um pacote fiscal de incentivo à economia. Segundo, é aquilo que nós chamamos ambiente de negócio, boa governação, e terá futuramente um terceiro pilar, que é o pilar de projetos estruturantes de desenvolvimento da economia. O que é que se pretende, de facto, com essas medidas? As medidas visam criar condições, quer através de incentivos fiscais, que estão a reduzir a redução de alíquota em alguns produtos ou em algumas áreas, que elas têm um potencial de influir no desenvolvimento das populações, por um lado, de aliviar aquilo que é a carga do custo de vida e, acima de tudo, criar condições para que a curto, médio e longo prazo possa ser atrativo para novos investimentos nessa área. Numa primeira fase, iremos falar mais à frente, irá haver naturalmente a redução daquilo que é a captura de receitas do Estado. Mas o que se pretende é que, com o nivelamento, vamos criar condições para emergir novas áreas que vai criar a possibilidade do Estado ter mais pontes para a captação das suas receitas. O que está a acontecer neste momento é que essas medidas estão numa fase de implantação, porque elas, tal e qual como vê, é esse mapa que está aí, tal e qual como vê, fazem uma enunciação genérica, mas que é preciso esmiuçar uma por uma para ter o alcance que é necessário. Esse trabalho está sendo feito neste momento, já há um detalhamento, o pacote fiscal, por exemplo, já foi aprovado, vai ser implementado, vai à Assembleia da República e em janeiro vai entrar em vigor, e a entrada em vigor isso vai criar condições para aquilo que nós pretendemos, que é o relançamento da atividade econômica. Por outro lado, estamos conscientes de que a quebra de receitas precisará de encontrar formas de compensação. É por isso que, se olhar para medidas, há áreas em que nós estamos a identificar fraquezas institucionais fortes que estão a criar condições para que o governo tenha uma possibilidade de captar receitas. Estamos a falar, por exemplo, a título indicativo, da medida 6, que fala de controle da exportação de recursos minerais. Esta plateia não deve estar a fazer a menor noção, a menor ideia
de quanto é que o Estado está a perder neste momento com esta história de recursos minerais. É quem explora recursos minerais que diz quanto exportou, qual é a quantidade, qual é a qualidade, e nós não temos qualquer outro mecanismo de aferir isso. Uma das medidas que está sendo tomada neste momento é que está-se a contratar uma empresa externa, internacional, com credenciais por efeito, que vai fazer a fiscalização, vai conferir a quantidade, a qualidade, para permitir que aquilo que nós cobramos esteja de acordo com aquilo que está sendo exportado. Por outro lado, por exemplo, a título de areias pesadas, a areia pesada como tal, vendida nos moldes em que estamos a vender coisas muito mais valiosas do que a areia pesada como tal. Então, este produto está sendo neste momento objeto de trabalho e, através desta fiscalização que vai ser feita, vai ser possível encontrar mecanismo para assegurar uma maior justiça na cobrança dos impostos. Um outro ponto que interessa, só para fazer referência, porque é muita coisa, diz respeito, por exemplo, à visa, ao visto. Está-se a trabalhar para a introdução do visto eletrônico. Este país é um potencial enorme em turismo e oportunidade de negócio. Mas as pessoas, para terem acesso a este país, é aquela dança que todos nós conhecemos. Consciente disto, e porque se tem interesse em incentivar a captação de mais investimentos, está-se a trabalhar na instalação de um visto eletrônico. A pessoa, em qualquer ponto onde estiver, poderá entrar na plataforma, fazer a aplicação, obter o visto provisório, chega ao aeroporto e, naturalmente, se faz a conferência e vai entrar aqui. Isso vai atrair mais investimentos, vai permitir que pessoas se interessem mais por investir neste país. Temos, por exemplo, a lei de investimento, que está sendo também objeto de revisão, com vista a torná-la muito mais atrativa, alinhada àquilo que são as melhores práticas internacionais. Tudo isso é feito virado para uma perspectiva. Qual é a perspectiva? É incentivar o desenvolvimento do setor privado. O governo tem consciência que o governo não faz as coisas acontecer. O governo cria o ambiente e deixa que o setor privado execute a sua atividade. Para não ser muito extensivo e retirar o apetite e ouvir-me a próxima vez, vou parar aqui. Muito obrigada, já estive mesmo para interrompê-lo. Ouvimos aqui representantes do setor privado, o governo, né, cada um puxando a sardinha para a sua brasa. O setor privado disse que era mais relevante, o governo, por sua vez, também diz que tem um papel importante. Agora é a vez de ouvirmos a academia. Porque, então, a questão é para o professor Dr. Moussagi. Como é que a academia moçambicana pode apoiar a implementação das medidas, estas medidas que foram aqui mencionadas, portanto, de modo a incentivar o setor privado? Bom, boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, não estou a representar a academia, não é? São simplesmente minhas opiniões como académico, não é? Vou iniciar assim rapidamente numa das questões que o professor Nfin Tarp faz nos seus slides e depois vou tocar um pouco na questão da academia. Eu sempre tenho dito que para nós conseguirmos fazer a nossa industrialização, para nós conseguirmos dar este salto e termos os tais empregos de que se falam, duradouros e de qualidade, é preciso primeiro olharmos no potencial que nós temos. E olhar no potencial que nós temos significa comparar aquilo que nós vamos buscar lá fora e aquilo que nós podemos produzir cá dentro. Eu venho de uma província que está no centro do país, que é Sofala, e não mais de 20 quilômetros de onde eu estou, existe um vale que se chama o Vale do Mandruza e que tem um enorme potencial de crescimento. Mas é um vale adormecido e nós olhamos para os vales cá do sul, Limpopo, mas o Vale do Mandruza está ali, com uma população à volta do vale, e este poderia ser o potencial para o agronegócio, o potencial para a pequena indústria do tomate, o potencial para a manufatura. Então eu penso que algumas das soluções
nós já as temos é que as potenciar. E associado ainda a isto, portanto, nós olhamos os grandes dealers, portanto, do agronegócio que nós temos no país, não preciso de mencionar os nomes aqui, mas a sua produção, a transformação do que eles fazem, portanto, essencialmente o milho e o trigo, aí não temos hipóteses, condições climatéricas, temos que importar, mas o milho, portanto, não faz sentido algum. Quando a gente diz que importamos o milho para, portanto, alimentar as indústrias que nós temos. Então, eu penso que há uma necessidade de nós olharmos, portanto, para estas falhas de mercado que estão à nossa volta, começarmos a corrigir, que é para a produção interna, portanto, ser potenciada e poder alimentar a indústria nacional. A questão da academia, por isso é que eu comento, portanto, fazendo as minhas opiniões, portanto, ela é muito complexa. E é complexa por duas razões. Não sei como é que... A experiência que eu tenho e que carrego é do setor privado, instituições de ensino superior do setor privado. Não sei como é que ela tem sido no setor público. Mas elas têm autonomia administrativa, tanto e financeira. Ou seja, com as receitas que eles vão captar, portanto, o Conselho Universitário, que é o órgão soberano das universidades, decide o que fazer. E isto significa decidir o que fazer. Nós temos a possibilidade, as universidades, de criarem cursos mais empenhativos, que envolvem algum conhecimento técnico, alguma perícia, algum saber fazer, mas nós temos um outro tipo de cursos, eu digo menos empenhativos, porque não exigem custos muito grandes. Para eu introduzir um curso de Direito, um curso até de Economia, um curso de Contabilidade, se calhar exige, mas eu coloco neste lugar, tanto que não exige. Os cursos empenhativos são aqueles em que, para eu ter este conhecimento, esta perícia de um técnico, eu tenho que ter um laboratório. Eu tenho que expor o meu estudante a estas experiências. E como eu disse que elas têm estas duas autonomias, então o que é que as universidades fazem? Muito facilmente elas optam pela via dos cursos menos empenhativos. E isso significa eu ter muitos estudantes de Direito, de Contabilidade, não sei, de professor, isso é útil, é importante, mas os outros cursos menos empenhativos. E aí nós depois temos um problema. E começamos a ver agora que quando os cursos técnicos, os formandos destes cursos técnicos vão saindo, começam depois a ter alguma dificuldade de acessibilidade dos seus postos de trabalho. Então, de forma rápida, esta contribuição existe, tanto das instituições de ensino superior, para dinamizar, para fomentar o setor privado, mas ela de facto tem que ser articulada, tem que ser coordenada. Mas há essa dificuldade também do lado das instituições de ensino superior, perceber o que o mercado precisa. E aí, portanto, é preciso, portanto, haver esta existência de plataformas que permitam não só a instituição também perceber o que o mercado quer, ela tem que ter essa comunicação, a esta componente de extensão, mas também aqueles que saem. Por exemplo, eu tenho aqui muitos estudantes. Se você perguntar a ele, depois como é que você vai procurar o seu emprego? Ele não sabe. E é difícil, de facto. Ele fez o seu curso, estou aqui, e agora o que eu faço? Vou ver o jornal. Portanto, deviam haver formas que interligassem e que fizessem essa interação, portanto, entre este mercado de trabalho, portanto, esta pessoa que sai desta instituição de ensino superior para lá fora. E só mais uma questão, de onde eu venho, e tenho conhecimento de que, de facto, algumas instituições também o fazem, que é do lado menos empenhativo, e se começa a dar essa importância, que é de dotar esses estudantes de algum conhecimento técnico. Os cursos de contabilidade, por exemplo, até há bem pouco tempo,
o Ministério de Tutela, fazia a aprovação do curso e às vezes os estudantes não eram expostos, por exemplo, a nenhum ERP, um Enterprise Resource Planning, um sistema de contabilidade. Fazia contabilidade durante 5 anos, mas nunca mexeu no software de gestão. Agora eu sei que, e faço parte tanto dessas experiências, que nós temos algumas incubadoras a surgirem, portanto, nas instituições de ensino superior, a prepararem ou a criarem ou a darem surgimento a novas empresas. Temos também aquilo que se chama de simulação empresarial, em que o estudante começa a conceber uma ideia de negócio que é para depois ela ir desenvolver lá fora. E só para concluir, a propósito da questão das ideias de negócio, eu também de vez em quando faço negócio, para além de ser professor, mas durante as sessões sempre ficamos, e o Eduardo Sengo, melhor do que todos nós conhece esta expressão, melhorar o ambiente de negócio, e de facto é importante que isto aconteça. Há uma apresentação que aqui foi feita e que dizia que é difícil criar uma empresa em Moçambique. Eu discordo completamente. Acho que é muito fácil. Hoje mesmo, eu se tenho uma ideia, amanhã vou registrar a minha ideia e eu inicio o meu negócio. O que é difícil? É de facto, não sei, há um valor que tu tens que pagar para registrar a sua empresa. E eu digo isto porque eu, como o tal empresário, eu já criei mais de 6 empresas. E se vocês me perguntam, Ibrahim, dessas 6 empresas, quantas sobreviveram? Eu vou dizer uma. E ela está viva até hoje. Obrigado. Tem dinheiro, então. Muito obrigada. Após essas valiosas contribuições, é a vez de colocarem algumas questões e agradecer que fossem breves. Por gentileza, temos aí uma mão levantada. Obrigada. Mais uma vez, boa tarde. O meu nome é Lisete Jamal e, com a vossa permissão, eu gostaria de me manter sentada. Pode ser? Obrigada. Obrigada. Bom, tenho aqui algumas inquietações, desabafos, preocupações. Então, doutora Josenilde, por favor, não me corte demasiado cedo. Ok. Bom, tendo em conta as várias apresentações que nós vimos durante o dia e as intervenções dos painelistas, primeiro gostaria de versar acerca da exportação. Foi dito que Moçambique exporta muito pouco e ainda tem que aprender muito bem a exportar. E a minha questão é, 47 anos de independência, se quisermos descontar os 16 anos da luta, né, interna, ficamos aí com um bom par de anos. E existem várias políticas que vêm sendo definidas e implementadas, bem ou mal, mas existem. E a minha pergunta é, o que se passa? Nós já sabemos que Moçambique tem que desenvolver a área da indústria. Há muitas políticas desenhadas, muitas estratégias setoriais e nada acontece. Nós sabemos que existe uma necessidade de potenciar o agronegócio. Temos um potencial enorme no país, mas nada de especial acontece. Então, o que se passa? O que está a falhar? Do lado do setor privado, qual é o problema? Do lado do governo, qual é o problema? E uma das questões que eu levanto, do ponto de vista da competitividade dos produtos de exportação, é que, a meu ver, é preciso identificar ou elencar quais são os produtos prioritários para a exportação e concentrar esforços para desenvolver essa indústria. Que produtos é que têm competitividade e, já que os recursos são escassos, como é que nós alocamos os nossos recursos escassos a produtos que vão colocar Moçambique num nível diferente?
A outra questão que eu queria intervir é sobre o papel do Estado. Nós temos um Estado cujo papel é criar um ambiente favorável para o desenvolvimento de negócios. Mas também temos um Estado que é, ao mesmo tempo, quer dizer, tem um setor empresarial do Estado. Tem várias empresas altamente deficitárias. O que é que queremos? Por que não deixar o setor privado, que tem a vocação para o efeito, operar com melhores níveis de competitividade e lucratividade e o Estado concentrar-se naquilo que é seu papel de facto? A outra questão que eu queria mencionar é em relação aos desafios do setor privado. O Eduardo Sengo mencionou aqui alguns bons desafios, como também foram mencionados por vários outros intervenientes, mas eu toco aqui algumas questões. Por exemplo, o acesso ao crédito. Eu, como uma empresária ou uma empreendedora, ainda que tenha vontade, as taxas de juros que se aplicam são altamente proibitivas. Quer dizer, 24%, 25%, 30%, e ainda queremos desenvolver o empresariado nacional. Não me parece razoável. Então, eu acho que o governo deve concentrar esforços em, não sei se digo bonificar, mas devem haver pacotes específicos para desenvolver o empresariado nacional. E eu digo nacional porque temos vários megaprojetos. Se nós isolarmos os megaprojetos das nossas contas, o que é que sobra efetivamente como produto de Moçambique? O que é que sobra? Quem está a exportar? Qual é o perfil dos exportadores? São os nacionais ou são os megaprojetos? A quem são dados os benefícios fiscais? O que é que se passa para os benefícios fiscais abrangerem também a classe empresarial nacional? O que é feito com o desenvolvimento do conteúdo local, efetivo? O que é feito com a transferência de know-how? Portanto, ouvi aqui dizer que há uma empresa que foi contratada para fiscalizar a indústria da área extrativa. Uma empresa internacional, se calhar, não sei se eu percebi bem, estamos a desenvolver competências internas para garantir que nós, os moçambicanos, estejamos em condições de fazer as coisas acontecer no nosso país? Bom, é muita coisa que eu tenho a dizer, mas eu ia terminar com uma última intervenção que tem a ver com o papel do Banco Central. O Banco Central tem um objetivo primordial de manter a estabilidade dos preços. Mas existe agora a questão da política macroprudencial, estabilidade financeira. Quer dizer, o banco, até que ponto vai adotar medidas de modo que controle a inflação em detrimento do crescimento econômico? As taxas de referência estão a subir a um nível impressionante e ainda queremos que Moçambique seja competitivo. Muito obrigada. Muito obrigada, desabafou mesmo. Então, por gentileza, tem... Não, primeiro foi aqui. Primeiro aqui. Deste lado. Muito obrigado. Chamo-me Pedro Pota, sou docente da Faculdade de Economia, pesquisador e também atuo como consultor. Queria parabenizar a todos os que estão aqui neste debate, levantaram aspectos muito importantes. Eu queria colocar alguns pontos, pegando o gancho do Dr. Sengo, na apresentação do Dr. Sengo. Portanto, o gancho é para poder ajudar ou apoiar o governo de como pode transformar essas nossas discussões acadêmicas para colocá-las em prática, contribuindo para o crescimento inclusivo. O Dr. Sengo fez uma menção aqui de um aspecto extremamente importante. Portanto, faz um recorte e diz que cerca de 500 milhões de dólares são movimentados no setor do procurement, aquisições de bens e serviços. E ele faz muito bem este corte, dizendo que se nós, portanto, retirássemos todo o resto, este setor, ou este instrumento do procurement, é extremamente importante para viabilizar a nossa economia. Este gancho é extremamente importante. Reparem que
Entretanto, o procurement é realizado através de alguns documentos. E, normalmente, esses documentos não são discutidos no país. Portanto, normalmente vem um guião do Banco Mundial, e do qual nós seguimos, fazemos o procurement. E vou-vos dar exemplo prático de como isto não vem contribuindo para o nosso próprio país. Uma escola em Gorongosa pretende adquirir carteiras e cadeiras. O princípio é que deve obter especificações técnicas. E as especificações técnicas vão dizer: a mesa tem que ter um tampo laminado. Entretanto, em Gorongosa é onde tem a melhor madeira do mundo, que se saiba. Portanto, o resultado do procurement vai significar adquirirmos uma carteira da China, laminada naturalmente, de pouca duração, e que vai estar sujeita, portanto, em menos de um mês, porque as escolas lá não têm janelas, nós conhecemos as condições, sujeitas àquela temperatura, em menos de 6 meses estarão deterioradas, quando nós sabemos que a nossa madeira ela pode sobreviver mais de 20 anos, exposta ao sol e chuva. Portanto, o que eu estou a propor aqui, ou que devemos propor, é de que o governo também tenha uma abordagem para discutir os assuntos estratégicos de forma pragmática. Eu sei, como estamos a ver ali naquela proposta do PAI, portanto, estão muito bem sistematizadas as questões, como nós podemos sair, mas existem aspectos muito concretos. Como é que nós podemos começar a discutir o documento de procurement? De modo que as especificações técnicas levem a resultados para nós adquirirmos produtos nacionais. Esse é o primeiro aspecto. Okay? Vou saltar para um outro aspecto, é da grande discussão sobre a transformação econômica. Portanto, a literatura básica supõe que nós devemos desenvolver o nosso setor agrícola e este vai disponibilizar matéria-prima para o processo de, portanto, a nossa industrialização e tudo mais. Portanto, se olharmos para a nossa geografia, os setores, portanto, onde nós temos uma agricultura mais desenvolvida, seria na região centro e norte. Olha, para sairmos de Mandimba, onde é o maior produtor de grãos, até o Porto de Nacala, é impossível. É como se fosse fazer uma viagem do norte ao sul do país. Não tem estrada, não existem condições mínimas. O preço do grão, feijão, em Mandimba pode chegar até 7 meticais o feijão, mas nos grandes centros urbanos está a 90 meticais. Impossível. Não está nada articulado. Ou seja, não é possível haver transformação econômica, surgimento de indústria, naquele corredor onde, de facto, a geografia permite que haja o desenvolvimento de indústria. Um exemplo muito prático, imediato. O preço da soja na região centro, neste momento, está em torno de 30 meticais. Mas trazer a soja da região centro para a região sul, isso vai tornar o preço aqui a 60 meticais, por razões de transporte. Óbvio que a indústria local está a adquirir a soja na África do Sul a um preço até um pouco mais elevado. Entretanto, a infraestrutura, a estrada assim o permite. Então, falta-nos aqui alguma criatividade, alguma ousadia de como é que nós discutimos estes assuntos, como é que nós levamos de forma pragmática para a discussão, para resolver um determinado problema. Obrigado. Obrigada. Foram mais contribuições. É a última questão. Não sei se é uma questão ou se seria uma contribuição. Sim, boa tarde a todos. Eu sou Manuel Cedia, sou docente da Faculdade de Economia. Colega. E a minha contribuição, questão, eu acho que incorpora um pouco o que os dois colegas dizem, reforça um pouco o que a plateia também esteve a conversar. Mas eu vi aí no plano de ação econômica, acho que são 18 pontos. Nossa, 20 pontos. E
acho que é um plano ambicioso e acredito que, pelos ideais por trás desse plano, se ele for bem implementado, provavelmente traga os resultados que o país espera. Mas a minha colega aqui falou que estamos já há 47, 50 anos, tirando os 16, como ela sublinhou, e nada acontece, e provavelmente este não é o primeiro plano. Então, me veio à cabeça, pela intervenção de uma colega, ela falou que vem da Universidade de Joanesburgo, me veio à cabeça, tipo, qual é a ligação quando fazem esses planos com a academia? Será que se discute cada um desses pontos? Com que base tomam as decisões para chegar a que, ok, vamos fazer isto? Há uma conferência como esta de crescimento inclusivo que se chega a resultados de causa e efeito, algum estudo por trás? Ou só são vontades assim ingênuas? Porque se são vontades ingênuas, acredito que este plano vai também ser fadado como os demais planos. Mas se ele é discutido com a academia e com a sociedade, provavelmente pode dar certo. Então, 50 anos é uma geração, não é pouco tempo. Sim, não é pouco tempo e perder outros 50 anos é muita dose. E como estamos a discutir aqui crescimento inclusivo em Moçambique, queria chamar a atenção que haver microempresa, haver pequena empresa e média empresa, e deu uma sensação pelos debates aqui que as microempresas e pequenas empresas sofrem mais por causa da restrição ao crédito e demais coisas. E elas fazem parte da maior parte da amostra que foi aqui representada. Assim, em palavras, ou em poucas palavras, nenhum país cresce se não existem ricos. Tem que deixar, de uma ou outra forma, fazer essas pequenas e microempresas terem alguma forma de receita para sobreviverem. Elas não podem ter o mesmo nível de exigência, e acho que alguém perguntou aqui na plateia, o mesmo tipo de exigências que as médias e as grandes empresas têm. Como também falou aqui a colega, chega a ser, mas é minha palavra, digo, é inconcebível ter-se benefícios fiscais para empresas estrangeiras, mas para os nacionais não. Então, se queremos um Moçambique inclusivo e que cresce, há que encontrar mecanismos de dar benefícios fiscais, principalmente às microempresas. Não pode ser difícil uma microempresa sobreviver. É difícil, mas não pode ser difícil. Aí o doutor criou 6 empresas, e é doutor, professor doutor. 6 empresas, só uma. Alguma coisa não está bem. Eu acho que há que se pensar nesse modelo de crescimento que estamos a desenhar e com os fatos que estão a ocorrer no cenário econômico. Muito obrigado. Bem, muito obrigada. Foram mais contribuições. Basicamente, tivemos uma única questão, a questão fazendo esse paralelo, planejamento e implementação, o que está a falhar? Eu acho que foi essa pergunta que não queria calar. Em poucas palavras, eu queria pedir aqui aos painelistas para responderem, porque a pergunta foi direcionada para o setor privado e para o governo. Bom, isto precisava de uma tarde inteira para tratarmos disto. E fiquei satisfeito por ver essa apetência da academia em participar, em despertar a necessidade de forma muito mais interventiva desempenhar o seu papel de pesquisa, para produzir o conhecimento esse que vai informar
os decisores de política para melhor tomada de ações e posições que beneficiam o desenvolvimento do país. Querem parecer que, por vezes, quando se põe um anúncio no jornal, quando se faz um convite público, se calhar porque não diretamente direcionado, desculpem a repetição, não tem a sensibilidade que é requerida, porque muitas dessas políticas têm havido discussão, fóruns promovidos, quer pela CTA, quer pelo Ministério, através da direção econômica, e por vezes temos tido problemas de audiência. Se calhar agora, porque o sino já bateu, possamos começar a contar com canais de comunicação que permitam uma maior participação nisso. Eu não vou responder às questões, vou só fazer um comentário em relação à minha colega ali que falou de forma apaixonada das exportações. Esse senhor que está a falar aqui vendeu 10 anos da sua vida útil promovendo aquilo que se chamava exportações neste país. E o problema que se coloca, exportar o quê? Qual é a real capacidade existente de produzir com qualidade, com quantidade, de forma sistêmica que assegura o mercado internacional? Fui a Malau, uma das vezes, levei as populações fronteiriças, Milange, etc., e fomos com feijão, conhece o feijão de linhaça? Tão bom, tão bom, que só por ver veio um grupo de pessoas e disse, olha, nós queremos 10 sacos por semana. Olhei para aquelas pessoas que estavam comigo e disse, isso é o que nós fazemos em um ano. Então, a partida está condenada ao fracasso, qualquer que seja a hipótese de tentar exportar isso. Eu disse, olha, juntem-se com o distrito vizinho, façam uma espécie de classe, que é para ter a quantidade que é requerida. Essa iniciativa não pegou, não vincou. Mas só para dizer que ideias sobre exportações foram sobejamente discutidas. Houve já até um conjunto de produtos selecionados, chamamos produtos estratégicos para exportação, foi desenvolvido, constava entre eles o análise de chumbo, etc., que até chegou a ser certificação orgânica para exportação para o mercado internacional, mas, lamentavelmente, por causa de algumas situações que ocorrem, que determinam descontinuidade de algumas situações, por vezes as coisas não progridem como nós queiramos. Mas eu quero acreditar que esse apelo seu faz sentido, mas o mais importante é que tipo de produto queremos exportar. Este país quer ser conhecido no mundo como exportador de quê? A consciência está clara de que não podemos estar a falar ad perpetuum dessa coisa de recursos minerais. É daí que se diz que a agricultura, desde 75, vem na Constituição, que a agricultura é a base e a indústria como fator dinamizador. O que tem estado a faltar, por vezes, é políticas consentâneas com esse desiderato. Isto é um ponto. O outro ponto é a falta de ligação desta produção da indústria, da produção agrícola, com aquilo que é o potencial para industrial. Porque em todo o mundo, vocês são economistas melhor que eu, sabem, não há indústria nenhuma que se desenvolva sem uma base de desenvolvimento grande na agricultura, permite excedentes que vão gerar aquilo que é a indústria que nós queremos, quer de processamento, quer de transformação, quer mesmo de conservação. Mas eu acredito que esse apelo seu faz muito sentido, porque eu queria dizer que há, de facto, programas e projetos que foram largamente discutidos ao longo do tempo que falam desta problemática. Tamanha é a desconfiança que as pessoas têm, que olham para aquilo, é mais uma medida. Mas eu quero assegurar, de pé juntos, que, de facto, este trabalho não é um trabalho que resultou de gabinete, é um trabalho que resultou de campo, um trabalho que resultou de pesquisa, é um trabalho que envolveu não só algumas pessoas que de boa vontade participaram, mas fundamentalmente o setor privado e os nossos parceiros de cooperação. E essas medidas, quero acreditar que, bem implementadas, como disse alguém aqui, vão realmente conseguir os efeitos que nós pretendemos. E tudo o que está sendo feito neste momento é para assegurar este desiderato. E não é a primeira vez que isso acontece. Em 1995, surgiu no Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, na altura, uma coisa que chamava Gabinete de Coordenação de Apoio ao Setor Privado. E, nessa altura, tinham feito matrizes com a CTA. O que faltou é o segmento.
tanto a capacidade existente na CTA como no próprio governo não estava devidamente estruturado, de modo a permitir que no intervalo entre as conferências anuais houvesse um segmento desse assunto. Estas medidas têm um condão diferente. Foi concebido um gabinete especial somente para tomar conta deste assunto. E as questões estão aqui, não são novas, estão escritas nos planos dos setores. Esse gabinete não substitui a atividade dos setores. O que ele faz é segmento, assegurar que aquilo que está acordado está a ser implementado. Qual é o bottleneck que existe e, através do Ministério e do próprio governo, porque isto é dirigido pelo próprio Presidente da República, a quem se reporta uma vez por mês sobre essa atividade, se faz o desbloqueamento dos assuntos que lá existem. Mas não quero alongar-me muito, mas há uma coisita qualquer que me interessava pôr aqui, que é a questão de infraestruturas logísticas. Alguém falou bem aqui. Eu vesti muitos chapéus. Um deles foi de diretor-geral do Instituto de Cereais de Moçambique. E esta problemática relacionada com infraestrutura logística é uma grande dor de cabeça. Trazer um contentor de Zambésia ou Niassa para Maputo é mais caro que trazer um contentor, sei lá, de Netherlands ou de qualquer outro sítio. Isto por quê? Por causa da situação logística nossa. E o que é que está sendo feito nesse sentido? Se tiverem se lembrado, há uns anos para cá, foi reativado a problemática de transporte marítimo, cabotagem. A ideia é ligação com os corredores de logística, de modo a permitir que isso possa fluir. Vivi na carne e no osso a problemática de importação do milho, mas nós temos milho lá em cima. E o argumento foi dito pelos empresários, Merex e companhia, que nós não temos possibilidade de pagar o milho 2 vezes mais caro quando podemos ir buscá-lo aqui na África Sul. Chegamos até na altura a inventar a hipótese de criar um decreto que dissesse que somente seria autorizada a importação de milho se se tiver provado que localmente não existe essa capacidade. Mas provou-se no terreno que o problema não era indisponibilidade de milho, mas sim toda a cadeia de logística que assegurasse que esse milho fosse colocado no local a um preço confortável para as indústrias. De qualquer modo, o trabalho que nós temos, meus caros amigos, é gigantesco. Eu quero abrir a mão e dizer que, permita-me, a minha diretora está aqui, e a diretora ajude, senão vou ser corrido quando terminar isto. Nós estamos abertos para receber contribuições sobre a melhor forma de implementar isto. Estamos abertos a partilhar até com a academia. Permita-me que nós possamos ir promover um encontro em que nós fazemos a apresentação disso. Mas o que tem acontecido é que quem nos solicita são os doadores, são as agências. Bom, a CTA já nos solicitou, a Câmara de Comércio já nos solicitou, mas em termos de academia, nunca ainda houve manifestação. Há uma coisa que está sendo discutida. O que é isto? Como que se encaixa dentro daquilo que é para alavancar a economia? Tem havido dificuldade de haver este tipo. Então, estamos abertos para receber qualquer contribuição e estamos abertos para partilhar e ouvir de vós a sugestão sobre como melhor levarmos a bom termo disso. Vou passar para o meu colega aqui, senão fica zangado. Muito obrigada. Já estamos acima da hora. Parece que tinha uma questão online bem rápido, que é para terminarmos com as intervenções. Dois minutos. Quando se tem um micro, é como se tivesse faca e queijo na mão, então abusa-se um pouco. Mas, bom, em primeiro lugar, queria dizer que na minha intervenção inicial, eu não estava a dizer que o setor privado é mais importante, sinceramente, estava apenas a dizer que o setor privado tem um papel importante e é o que tem que ser considerado como o ator principal no andamento da economia. E o Estado, obviamente, com o seu papel. Aliás, nós consideramos o Estado, o governo, como o pai, né? E nós como os filhos. Eu, às vezes, fico um pouco desapontado quando há algumas medidas que o setor privado precisa e são vistas com desconfiança, quando deviam ser vistas com carinho e tentar aprofundar.
Eu recordo, vou falar de alguém que já não está aqui, está em outras funções, é o ministro Maliana, o doutor recorda-se muito bem. Nós tínhamos o código de imposto específico que está a terminar agora, que vai ser renovado, estava quase a terminar. Hein? Não era código, era a isenção do IVA nos sabões, tinha terminado, e aquilo ia terminar, tinha que ser renovado. Peço desculpas, devo também dizer, não foi isso, foi IRPC. Foi IRPC na agricultura. Então, quando nós fomos lá ter com o ministro, senhor ministro, isto já terminou, tem que ser renovado. Mas isso já é tarde, pá, vocês dormiram, por que não vieram cedo? Mas ministro, como assim? Não, vocês tinham que ter visto cedo, pá, agora já é outubro, e já é a Assembleia da República e tudo isso. Não, mas você é como se fosse o nosso pai. Se você acha que o seu filho tem que estudar, você tem que sempre pensar, já está a chegar dezembro, em que escola vou colocar esse meu filho? E não dizer que o seu filho tem que vir me dizer que está a terminar a 12ª, próxima ano que ir à universidade. Então, é assim como nós esperamos, em termos de postura do governo, do Estado, que vá atrás dos problemas do setor privado. Nós, em particular, como CTA, em representação, trabalhando com o setor privado, temos feito um esforço de recolher essas informações, tentar criar reflexões. Já agora, irei aumentar a comunicação com a Faculdade de Economia e outras entidades e tentar garantir que haja discussões antes de submeter-me tanto ao governo. Aliás, anteriormente, as discussões que haviam, foi assim que surgiu o inquérito da indústria manufatureira, durante muito tempo trabalhamos juntos. Então, esse é um aspecto que nós, como setor privado, temos visto. O outro aspecto que eu gostava de comentar, que foi colocado, é que todas as políticas que estão sendo colocadas, às vezes elas são boas, tudo isso, mas a forma como é implementada, foi aqui referido o que era no passado, do ponto de vista da implementação das medidas. Nós podemos aprovar um decreto, o decreto ser bonito e tal, mas a forma como é implementada vai definir a qualidade do seu impacto sobre o setor privado. Hoje em dia temos um exemplo, estavam a dizer que é difícil, não é difícil. Sim, você há de ver os decretos, tudo isso, mas hoje em dia temos um exemplo. É um exemplo pequeno, mas muito grande. Empresas que estão ligadas à área de seguros. Por quê? Porque o presidente do Conselho de Administração do ICSM cessou funções, foi nomeado e ainda não tomou posse. Resultado, nenhum processo de licenciamento, seguradora, corretora, como chama, provedora de saúde, esses planos de saúde, como vocês conhecem, não pode acontecer. E nem sequer nenhum membro do Conselho de Administração de uma empresa nesse setor no setor privado, pode tomar posse. Ou seja, o negócio nesse setor de seguros tem que ficar parado. Por quê? Porque simplesmente ninguém sabe por que ninguém não tomou posse ou não se nomeia outra pessoa. Então, percebem como é que este tipo de coisas de implementação de políticas são importantes, a forma como é feito. Podemos dizer, não, é tudo normal e tudo isso. Vamos à prática e vemos isto e vamos sempre a fazer isto, a dar voltas. As coisas não acontecem. Temos políticas bonitas, temos ideias novas, mas as coisas não acontecem. E é isso que nós pedimos que a todos que estejam aqui se envolvam mais e possam verificar esses aspectos, porque é isso que depois muda toda a qualidade, toda a ideia inicial. E eu volto a repetir relativamente ao pai. Eu tenho dito ao doutor Macaringue, à doutora Enide e a todos, a maior parte dessas medidas, como foi referido, nós discutimos-las e apresentamos-las como proposta ao governo inicialmente. E gostaríamos que a sua implementação fosse passo a passo conosco, porque nós sabemos o que nós queríamos. Pelo menos ouçam-nos, ok, o que vocês queriam nisto aqui? Para se não acharem, não concordarem, mas o que vocês queriam isto? Nós já discutimos essa questão do procurement do Estado por muito tempo e hoje conseguimos entrar aqui no PAI. Tem a questão do pagamento das faturas do Estado, entre outros aspectos. Mas gostávamos de discutirmos, porque a forma que depois a coisa é feita
não é? Muda totalmente, muda a coisa. Por exemplo, esta questão de vistos, e vamos falar. Os decretos foram aprovados relativamente aos vistos, né? Um pouco muda, não são de acordo com aquilo. Vou dar um exemplo. Doutor Sengo. Sim, deixa-me dar este exemplo. No decreto do regulamento de contratação e mão de obra estrangeira, uma das coisas que lá está prevista é que um dos calcanhares daquilo é a quitação fiscal. A quitação fiscal, porque é tudo manual, leva 3 meses, 4 meses, você quer trazer alguém aqui em Moçambique, tem que ficar esse tempo todo para o contratar. Obviamente, a empresa que está contratada tem que ter a quitação fiscal. Não sei quem apareceu com a proposta, não, a quitação fiscal agora. Nós fizemos a nossa proposta. A nossa proposta era a seguinte: a quitação fiscal tem que deixar de ser nominal. Ou seja, quando eu emitir uma quitação fiscal agora, né, em janeiro, vou usar de janeiro, de fevereiro, março, para qualquer coisa que eu quiser, concurso, porque estou quite, supostamente, né? Estou quite naquele período. Supostamente, sim, porque pode não estar, mas estou quite. E isso permite o quê? Que com a quitação fiscal que eu tenho, posso fazer tudo, posso contratar gente, tudo está flexibilizado durante 3 meses. Depois vou pedir outra. Mas o que foi feito agora é ok, não, a quitação fiscal continua assim como está, vamos alongar o prazo. Agora é 1 ano, o prazo de 1 ano. Mas já até diz que não, é impraticável, porque nós não vamos emitir uma quitação fiscal de duração de 1 ano, quando as empresas têm obrigações mensais. Tem o IVA, por exemplo, tem que pagar mensalmente. Depois tem os adiantamentos do impostos por conta, tem que fazer durante junho, julho, por aí em diante. Então não podemos fazer isso. Então, essa medida está aprovada, está no regulamento. No fim, em termos práticos, qual é? 0. Não é? Então, são essas coisas. Vamos conversar, vamos discutir, vamos nos ouvir. Ninguém está a querer roubar a ninguém, a ninguém. Nós só queremos contribuir para que haja um melhor ambiente de negócio. Estou a dizer isto de forma incisiva e reiterada porque o pacote está a andar, as medidas que estávamos ouvindo, é que as notícias não são tão boas assim como poderíamos imaginar. E, por favor, vamos estar juntos, porque o setor privado está aqui para trabalhar convosco e não simplesmente para fazer a guerra. E, por fim, referiu-se que tem que estar portanto, tem que se discutir mais, referiu o professor da Faculdade de Economia ali atrás. Sim, eu concordo e lanço o desafio à doutora Enilde que, quando nós convidamos para debates esses instrumentos, aceite ou mande alguém vir. Sim, para podermos discutir, para ouvir de perto, porque é diferente eu ir discutir, trazer as coisas, vir te apresentar. Parece que eu estou a querer alguma coisa a mais que não ouviu o calor lá atrás, não é? É importante isso, não é? Muito obrigado. Muito obrigada. Então, resumindo essa pergunta que não queria calar, com tantas políticas muito bem desenhadas, bonitas, o que está a acontecer? A unanimidade aqui que a implementação é que é difícil. Sob o ponto de vista também estratégico, planificar é fácil, mas colocar essa estratégia em ação é muito difícil, por vários fatores. Tem variáveis que estão fora do nosso controle, de repente acontece um Covid, um IDAI, então são variáveis que não são previstas e isso também vai imperar na percepção dos objetivos. E agradecer aqui. Se fosse por causa do IDAI, Kennedy, nós entendíamos, mas algumas vezes é mesmo porque simplesmente não há, como se diz, esta é a capacidade que se referiu o doutor Macarim. Então, nós aprovamos medidas e depois se esquece de olhar como é que esta medida depois vai ser implementada, não é? Por exemplo, uma questão do reembolso do IVA, que tinha sido aprovada há anos. Como sabe, é um grande problema em Moçambique, reembolso do IVA. Tinha sido previsto que vamos colocar 17% numa conta para garantir que o reembolso do IVA aconteça a tempo e horas. Espetar na conta não tem nada. Ok. Está no regulamento, né? Não há Covid, não há nada. Então, questões também ligadas com liderança, gestão, todos esses fatores vão influenciar na implementação desses planos que são muito bem traçados. Bem, muito obrigada. Já não há tempo para colocar mais uma questão na plataforma virtual. Reclamaram aqui que não havia, precisavam de mais tempo para debater, por isso que estendemos um pouco mais. E agradecer aqui uma salva de palmas para os painelistas.